Hoje de manhã nós falamos sobre o Salmo de número 3, agora vamos estudar o Salmo de número 4. Já estamos no Salmo 4, um livro maravilhoso, fala sobre as emoções da alma do crente. Salmo de número 4, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos lá? Confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Pai, diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, do nosso coração está a Tua santa palavra. Carecemos, Senhor, de sabedoria para poder compreendê-la. Pedimos graça nessa noite, pedimos que a sabedoria do alto nos assista, porque com sabedoria humana nada podemos, Senhor, em relação aos Teus mistérios. Por isso pedimos, Senhor, fala conosco, abra o nosso entendimento, quebra a nossa dura cerviz, atinja, Senhor, os nossos corações com a espada da Tua palavra. Nós Te pedimos tudo isso com esperança, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estudamos essa manhã o Salmo 3, então, como eu já havia dito. O Salmo de número 3, ele mostra a situação de Davi quando fugia do seu próprio filho Absalão, no momento de perseguição, quando seu próprio filho elaborou um motim contra o pai e tomou o trono do pai. O Salmo de número 3, ele tem um histórico. O histórico do Salmo de número 3 é que provavelmente ele foi usado pelos judeus como um cântico ou oração do amanhecer. Obrigado, irmão. O Salmo de número 3 tem esse histórico. Muitos estudiosos dizem que provavelmente ele foi escrito para ser cantado e orado pela manhã, como um cântico do amanhecer. Já esse Salmo de número 4, que nós acabamos de ler, tradicionalmente foi usado como uma oração cantada ao anoitecer. Assim conta a história, que os judeus usavam provavelmente esse salmo, e que provavelmente também tenha sido adotado pela igreja primitiva, como um cântico em oração, ou uma oração cantada, para ser oferecida ao Senhor no final do dia. Razão pela qual até hoje, a gente fica sabendo de muitos pais, tradicionalmente papais e mamães, ensinam seus pequeninos a orar esse salmo ao deitar, Especialmente o último versículo, o versículo número 8, que ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então esse último versículo é muito usado para ensinar os pequeninos na hora de deitar e ir para a caminha, Então muitos pais usam para ensinar as criancinhas a orar em gratidão. É um pedido, E assim, tradicionalmente, essa é a história desse salmo. O Salmo 4
de autoria de Davi, você encontra isso aí, já está escrito no início do Salmo em itálico, como nós já havíamos falado. O que está escrito em itálico é original do Salmo. E o que está em negrito foi introduzido pelos protestantes, pelos irmãos reformados que reeditaram o original com mais fidelidade possível, porém colocaram em algumas passagens um subtítulo, para auxiliar a nossa compreensão, né? Essa é a ideia dos irmãos sábios reformados que nos auxiliam nesse ponto. Então, o Salmo 4, de autoria de Davi, foi escrito para expressar a mais profunda angústia da alma humana, originada da perseguição e vergonha que a afligia. Davi está expondo, como nós estudamos nessa manhã, nós fizemos uma introdução do livro dos Salmos, além de estudar o Salmo de número 3, nós fizemos um estudo sobre o livro dos Salmos em geral, de um irmão, um reverendo chamado Bonilha, reverendo Bonilha, de Belo Horizonte, da IPB, da primeira IPB de Belo Horizonte. Então, ele fala sobre esse livro como um livro que expressa a emoção humana, e especialmente a emoção do crente, que faz parte da vida cristã. E esse salmo expressa algo a respeito da vida de Davi nesse sentido. Após ter sido perseguido, afligido e envergonhado, passando vexame inclusive, né? O título desse salmo nos mostra que ele foi composto para ser cantado com o acompanhamento de instrumentos de cordas. Vocês perceberam aí? Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Então ele foi escrito para ser cantado e acompanhado. Possivelmente havia vários instrumentos de cordas que Davi havia criado. Davi foi realmente um músico mavioso de Israel, né? Ele, além de compor, ele também fabricou vários instrumentos, e especialmente instrumentos de cordas. E possivelmente esse instrumento de cordas que ele está mencionando aqui seria a harpa. A harpa era utilizada naquela época, muitas vezes para cantar, ou ser cantada, ou ser simplesmente tangida ou tocada diante dos homens quando eles estavam em extrema ira. Vocês se lembram do caso de Saul, quando ele estava extremamente irado, e os próprios sábios de Saul disseram assim: vamos chamar alguém que toque harpa diante do rei, porque ele está extremamente angustiado. E assim chamaram Davi. Foi a primeira vez que Davi se apresentou diante de Saul, o rei, para tocar harpa, para que o espírito ou a alma de Saul fosse acalmada, a sua ira fosse aplacada. Então, nós poderíamos dizer que, além desse subtítulo que os reformadores colocaram, que os protestantes colocaram, confiança em Deus na angústia, que você encontra aí bem no comecinho lá do Salmo, a gente poderia usar um segundo título aqui. Com certeza nós poderíamos substituir esse título e dizer assim: cuidado com a ira injusta. Esse salmo vai falar alguma coisa sobre esse ponto, sobre a ira. Nós vamos notar sobre isso, muito importante para nós isso. Então, é bastante interessante que a gente encontre então logo no início essa instrução de Davi. Davi escreveu o salmo, compôs o salmo, colocou a letra, colocou a melodia e entregou ao mestre de canto. Vamos falar também um pouquinho sobre esse mestre de canto. Quem seria o mestre de canto? O mestre de canto era uma espécie de diretor de música, que coordenava o canto congregacional. Ele era o líder do grupo de louvor, digamos assim, né? Ele era o que conduzia o grupo, o coral, ou o grupo de louvor, de canto, os instrumentos musicais, e era também o que conduzindo esse grupo para que o grupo auxiliasse aos demais irmãos a adoração, a adorarem ao Senhor através da música.
através do canto, do louvor, né? Então isso nos é bastante familiar, né? Nós entendemos bem isso, né? Sem problema nenhum. Esse mestre de canto tinha a responsabilidade e também tinha o talento para discernir tanto o uso dos hinos em ocasiões devidas. Ele sabia escolher os hinos de acordo com a ocasião, com um determinado culto, e ali naquela época eles tinham esse hábito de estar acompanhando o culto com música determinada e propícia para aquela época, às vezes por uma determinada festa judaica, às vezes por um determinado outro motivo, mas o diretor de música ou o mestre de canto tinha essa responsabilidade e também tinha essa sabedoria, esse discernimento para poder escolher. Ele escolhia a música para a ocasião correta, a técnica correta, ou seja, ele treinava os demais músicos e cantores. E isso então nos ensina sobre a responsabilidade dos músicos e cantores que devem servir com sabedoria, em santidade e reverência diante de Deus. Podemos notar então que o louvor é bastante sério e é de grande responsabilidade diante da Assembleia e mais do que tudo diante de Deus. Então isso aqui era uma responsabilidade muito grande, por isso que tinha que ter esse mestre, uma pessoa que era escolhida para fazer isso, esse trabalho. Esse salmo também expressa sentimentos paradoxais, como por exemplo, a perplexidade, a angústia, a vergonha, sentimentos de injustiça, perda de dignidade e ira. Mas também mostra que eles podem ser temperados ou disciplinados em Deus. Eles podem ser trabalhados por Deus e em Deus, produzindo confiança, alegria, piedade, sossego, paz e repouso de alma. Então, existe o extremo da angústia, mas também existe o outro lado do trabalhar de Deus, que produz equilíbrio e leva também a sentimentos bons, que equilibram a situação do crente. Como nós estudamos nessa manhã o Salmo 3, também o Salmo 4, a gente pode dizer a mesma coisa. Davi coloca diante do Senhor a sua situação real. Ele não omite o problema que ele está enfrentando. Os salmos foram escritos para nos mostrar isso, para nos ensinar isso, para nos ensinar que nós podemos e devemos expressar as nossas emoções diante de Deus, ainda que sejam negativas. Nós devemos expressar isso. Quando nós fazemos isso diante de Deus, nós estamos dando o primeiro passo para a cura da nossa alma. O que nós não podemos permanecer é como se nada estivesse acontecendo de ruim conosco, como se estivesse tudo na mais perfeita ordem. Isso não é bom. A Bíblia no Salmo 51 diz que Deus ama a verdade no íntimo. Deus tem prazer na verdade no íntimo. Isso quer dizer que Deus ama que Deus deseja que nós andemos na luz, que nós possamos abrir o nosso coração e expressar as piores emoções que você pode ter, que eu posso ter no meu coração, diante de Deus. Nós somos chamados a isso. Isso faz bem para a nossa saúde espiritual, digamos assim, né? Então vamos adentrar no Salmo, vamos ao versículo 1. Importante nós dizermos aqui no versículo 1, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha salvação. Davi expressa precocemente o âmago do Evangelho. Interessante, porque ele não está dizendo que ele está ali para que Deus o ouça, porque ele é justo. Embora em outras situações ele se coloque como justo.
Mas aqui é interessante que ele se coloca e diz que Deus, ele clama ao Deus da minha salvação. Então, ele está expressando verdadeiramente ele está dando relances ou brilho daquilo que viria, que é o Evangelho. O Evangelho que mostra uma justiça que não pertence ao homem, que foi imputada ao homem por alguém infinitamente e perfeitamente justo, e de uma maneira imerecida, o homem que crê recebe essa justiça. É-lhe imputado essa justiça quando ele crê, quando ele se arrepende, e então ele é feito justo. E Davi está dizendo isso aqui, ele já está expressando isso, que ele, como pecador, não se reconhece por justo, mas Deus imputou a sua justiça para Davi, fazendo-o justo ou justificado. É isso que ele quer dizer, o Deus da minha justiça. Ele está querendo mostrar isso, que é Deus quem o fez justo. Ele não tinha justiça nenhuma. Então ele clama a Deus por causa disso. Com esta convicção de fé, de que ele foi justificado, de que ele tem um Deus que lhe fez justo, que fez Davi justo, o Deus da sua justiça. Com essa convicção e essa fé nesse Deus, Davi declara no versículo 3, a segurança do que foi justificado por Deus. E ele diz então que ele é piedoso. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. No versículo 3 desse salmo, você viu aí? Então aqui é o resultado de alguém que foi justificado por Deus. Ele foi tornado piedoso. E por ser piedoso, ele clama ao Senhor. E ele clama porque ele sabe que o Senhor distingue. O Senhor separa o piedoso para si. O Senhor tem ouvidos inclinados ao piedoso, aquele que ele mesmo justificou. E Davi, nessa fé, ele então ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele tem liberdade de conversar com Deus. Ele busca a Deus em oração. Ele diz ainda no fim do versículo 1, na angústia me tens aliviado. Davi, ele já tinha, quando ele compôs esse salmo, já tinha passado por várias experiências, onde ele já tinha marcas de Deus na sua vida, marcas dessa caminhada com Deus na sua vida. Então ele diz que na sua angústia, Deus já o tinha socorrido e aliviado. Isso então ele tem como lembrança no seu coração, lembrança de um passado onde o sofrimento foi real, não foi algo que não fosse um sofrimento verdadeiro na sua própria carne. Ele sentiu a dor, e por ele ter sentido a dor, ele buscou o Senhor, e quando ele buscou o Senhor, ele teve alívio no seu sofrimento. Então isso ele guardou no seu coração. Bendita a lembrança, porque Davi então pôde mais uma vez agora, passando por essa luta, clamar de novo ao Senhor. Irmãos, isso nos ensina muita coisa. Nós temos uma caminhada com Deus, e nós temos uma caminhada num mundo que nos é contrário. Nós temos uma caminhada onde nós lutamos com duas naturezas, uma que luta e clama pelas coisas do alto, que busca as coisas espirituais, e a outra que é inimiga das coisas de Deus e das coisas espirituais, e que luta contra as coisas que são do alto. Então nessa caminhada, nós sabemos que quando, a exemplo de Davi, nós sabemos que quando clamamos, o Senhor nos ouve, e Ele nos ajuda em momento oportuno. Isso é uma bendita marca de Deus em nossas vidas. Irmão, você quer uma marca de Deus na sua vida? É a marca do sofrimento, onde você encontrou alívio diante de Deus. Quer uma marca mais bonita do que essa? Nenhuma outra marca pode ficar marcado na sua vida mais do que as marcas que têm um propósito. Tem marcas que não têm propósito nenhum. Essa marca tem um grande propósito, nos fazer lembrado o nosso coração e a nossa mente
de que Deus é um Deus que socorre o piedoso. E Ele não esconde os seus, ou não se faz de surdo para com aquele que clama ao Senhor. Bendita marca essa, irmãos. Então aqui ele está dizendo que ele pode confiar, pode clamar de novo por seu socorro, mais uma vez. Isso são marcas da alma do crente piedoso. E ele termina o primeiro versículo dizendo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi não se baseia em sua justiça para pedir ajuda ao Deus Santo. Ele confirma que Deus é o Deus da sua justiça, dizendo que tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele não está dizendo assim: Senhor, eu sou justo, então o Senhor tem a obrigação de me ouvir. Ele não diz assim. Ele diz: tem misericórdia de mim. Ele está fiado nas misericórdias de Deus para orar e para pedir que Deus o ouça. Ele está dizendo assim: Senhor, eu não mereço, mas por tua misericórdia ouve a minha oração. Somente pelas tuas misericórdias, Senhor. E eu não tenho mais nada que possa te apresentar de bom, para que mereça a tua atenção, que o Senhor incline os seus ouvidos à minha súplica. Mas eu clamo única e exclusivamente, estribado nas tuas misericórdias. Então Davi confirma que ele não se baseia na sua própria justiça para pedir ajuda ao Deus Santo, mas se estriba na misericórdia do seu Senhor. Isso porque ele sabe que não é justo o suficiente para se apresentar diante de um Deus santo, santo e santo. Ele entende isso. Então, mas ele abre e ele clama ao Senhor pelas portas da misericórdia. É isso que ele faz. Versículos 2 e 3 diz o seguinte: que são muitos os que... Estamos no Salmo 4. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aqui nós entendemos, irmãos, que embora os homens, através da mentira, estavam caluniando Davi e expondo-o a vexame, ele combate-os com sua piedade, que o faz acessível a Deus. Nesta distinção que Deus distingue para si o piedoso, ou que Deus separa para si o piedoso, aqui a gente entende que Davi então tem intimidade com o Deus que lhe dá segurança, que lhe faz seguro. Ele combate as mentiras, ele combate a humilhação que ele está sofrendo por causa de homens que estão falando mentiras a respeito da sua vida, a respeito da seu próprio governo e muitas outras coisas a respeito da sua própria pessoa. Calúnias foram levantadas contra Davi. Davi não faz justiça própria. Davi poderia, com seu próprio exército, liquidar todas essas pessoas, mas ele não age assim. Ele coloca nas mãos de Deus. Ele acredita que descansar em Deus é a melhor coisa para a sua própria alma e não se vinga. A vingança poderia ser algo que resolveria o seu problema temporariamente, mas a vingança não o faria deitar na cama, ter um sono tranquilo e repousar seguro. A vingança do homem não o leva a um descanso da sua alma. Pelo contrário, quando nós nos vingamos a nós mesmos, nós somos atormentados o tempo todo, porque nós queremos muitas vezes fazer justiça com a nossa própria mão. Isso não nos dá bons resultados. Ele então lança para Deus o combate que ele faz contra a humilhação que ele está sofrendo. Não é a vingança, mas é um descanso em Deus. Ele coloca diante de Deus a sua própria oração, a sua súplica, a sua queixa até mesmo. Ele abre o seu coração para Deus. Ele entrega nas mãos do Senhor. E ele acredita que o Senhor fará a justiça perfeita, não Davi. E acredita nisso, e ele descansa nisso. Por isso, ele então
avança mais, e no versículo 4, ele começa a ensinar. Davi começa a dar instruções. Aqui é um salmo tanto imprecatório, como também um salmo didático. Davi agora começa a ensinar. Ele diz o seguinte, no versículo 4 e 5, vamos trabalhar só o 4, que é mais longo e nós temos que extrair mais detalhes, é o centro desse salmo, é a parte importante desse salmo, é o coração do salmo. O versículo 4, ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que Davi está querendo ensinar com isso? Irai-vos e não pequeis. Ele está mostrando que um sentimento que Deus colocou em nossos corações, pois também faz parte da sua própria essência. Qual é esse sentimento? Chama-se ira. Irmãos, nós precisamos entender que todo crente legítimo, fiel, piedoso, também sente ira. E isso é saudável. Se você não sente ira, ou você morreu, ou alguma outra coisa pior está acontecendo com você. Ira faz parte da vida de todo ser vivente. E também dos crentes. A diferença é que a ira de Deus sempre é santa, perfeita e justa, enquanto a nossa é pecaminosa. Mas, diante de uma grande injustiça, isso é maravilhoso a gente entender, diante de uma grande injustiça, ficar indiferente e não sentir ira é pecado. Irmãos, vocês podem entender isso? Se você olha para uma situação injusta e você não sente nada, e você não sente nem ira, você está em pecado. Parece loucura de dizer uma coisa dessa, irmãos, mas é uma grande realidade. Irmãos, nós não podemos ser hipócritas e dizer que a ira é uma coisa somente pecaminosa. Sabe por quê? Porque Deus colocou no nosso coração a ira, e ela pode ser de grande valia para o crente, irmão, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus, mas odiar o pecado, e tudo que se refere ao que é pecado tem que ser abominado. E você sentir a abominação de alguma coisa é você sentir ira. Isso é muito importante, meus amados. Eu fui impactado com isso. Há um lugar para a ira na vida cristã. Sim, há um lugar para a ira na vida cristã. Deus desenhou a ira e a abençoou para combater tudo o que é pecaminoso. A ira pode ser redentiva, mas também ela pode também ser destrutiva e devastadora. É verdade. Então existem dois tipos de ira. Vamos estudar um pouquinho sobre a ira. Difícil a gente poder dar nomes aqui, mas graças a Deus tem homens muito inteligentes que nos ajudam. E baseados na fé desses homens e no estudo desses homens, nós podemos nos estribar. Então, há a ira que nós podemos denominar de ira injusta ou ira vingativa, que tenta forçar os outros a submeterem-se à sua vontade. Essa ira é pecaminosa. Ela é a ira injusta. Essa é a ira que vem de um coração cheio de sabedoria humana, animal, terrena e diabólica. Essa é uma ira que nós temos que tomar cuidado. Ela condena a todos os que se opõem a ela. Ela condena. Ela luta contra tudo e contra todos, para que a sua vontade seja feita. E tem que ser feita agora. A ira
humana, ou a ira pecaminosa, digamos assim, a ira injusta, ela quer que a sua vontade seja feita, e não tem o amanhã não, é agora. Ela exige que a sua vontade seja feita naquele momento. É como se tudo o que existe, existe para os seus próprios prazeres. Ela enche a si própria e esvazia os outros. Ela centraliza tudo nela. E ela quer resolver os seus problemas a prejuízo de qualquer um. Ela combate qualquer um para se satisfazer. Essa é a ira injusta e vingativa. É a ira de Caim, que era uma ira egocêntrica e invejosa, a ponto de chegar a matar o seu próprio irmão. Parece que ela está direcionada contra os outros, mas na verdade, e por fim, ela está contra Deus. Essa ira que quer fazer a sua própria vontade, no fim das contas, ela está contra Deus. Essa é a ira pecaminosa, a ira injusta. Tiago ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 20, ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se nós queremos que a justiça de Deus seja feita, nós não podemos deixar que a nossa ira atue e leve a uma reação, nos leve a uma reação. Tiago deixa bem claro isso. Na ira do homem, jamais a justiça de Deus será feita. Se nós quisermos a justiça de Deus para nós, para quem nós amamos, e até mesmo contra quem nós temos como reclamações, desejamos a verdadeira justiça, nós não podemos agir na ira injusta, ou na ira pecaminosa, na nossa própria ira. Agora é bastante difícil distinguir entre uma e outra. Vamos falar um pouco sobre a ira justa. Há também uma ira que é justa e não é pecaminosa. Ela espera o tempo e a vontade de Deus. Ela espera no outro e respeita o outro. Ela respeita Deus, ela também respeita o outro. Existe essa ira, irmãos. É possível uma ira dessa em nossos corações. É possível. Ela ama o pecador, mas odeia o pecado. A ira justa não planeja a destruição do outro para satisfazer-se a si mesma, mas é moldada pela justiça divina que leva a desejar o bem do outro e a glória de Deus. Ela consulta seu coração no travesseiro. Vocês viram aí no versículo 5? Perdão, versículo 4 mesmo. Consultar a sua mente, o seu coração no travesseiro, é você conversar com a sua própria alma. Conversa com você mesmo. Arrazoa com você mesmo. Conversa antes de tomar uma decisão, uma atitude que pode te levar a um prejuízo ainda maior. É isso que Davi está ensinando aqui. Ela consulta seu coração no travesseiro, mas sossega. Ela adora com ofertas justas e confia em Deus. Ou seja, ela não deixa de servir a Deus, nem de congregar, mesmo na angústia. Irmãos, isso nos bate de frente. Porque a primeira coisa, quando nós temos pessoas que nos aborrecem, quando nós temos relacionamentos que não estão de acordo com a nossa vontade, o nosso querer, a primeira coisa que nós queremos
é extinguir esses relacionamentos. Nós somos afrontados e Deus coloca o dedo no nosso nariz nessa noite, mostrando que essa ira não é boa, mas existe uma ira que espera em Deus. Tem uma ira que não age indevidamente. Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, o trecho que os apaixonados mais gostam das Escrituras, além do livro de Cantares, é o texto que Paulo ensina sobre o amor ágape, 1 Coríntios 13. E ali também nós encontramos que o próprio amor não se alegra com a injustiça, é verdade. Mas esse amor diz que também tudo suporta, tudo espera, tudo sofre e tudo crê. Ele não fica satisfeito com a injustiça, mas ele não faz justiça com a própria mão. Ele não se vinga. Ele sabe esperar. Irmãos, isso é impossível para nós, pecadores, a não ser pela operação da graça de Deus na nossa vida. Somente pela graça de Deus na nossa vida nós podemos esperar em Deus, não nos vingar a nós mesmos. Tudo sofrer, tudo esperar, tudo suportar, ainda que eu não esteja contente com aquela situação, porque ela é injusta. Então há espaço para essa ira na vida do crente. E ele diz no versículo 5 então que ele não para de oferecer sacrifício. Ele diz que você pode se irar, mas não peque. Consulta o teu coração no travesseiro e sossega. E continue adorando a Deus. Ou seja, continue congregando, continue adorando, continue indo à igreja, continue orando, continue lendo a palavra de Deus, continue agradecendo a Deus, continue se relacionando com Deus. Oferecer sacrifício significa estar diante do altar de Deus. É alguém que se relaciona com Deus, ainda que esteja passando por várias injustiças, ainda que a situação não esteja nada boa. Continue. Deus é digno do teu sacrifício, do meu sacrifício, mesmo nas horas de trevas da alma, mesmo nas horas que você e eu possamos estar olhando para a situação e possamos achar tudo injusto. Deus sempre é digno de ser adorado, independentemente das circunstâncias. Continue oferecendo sacrifícios a Ele, porque Ele merece. Ele é digno. Ele é o Deus da minha e da tua justiça. É por causa dele que você vive, por causa dele que você tem a glória eterna. Versículo 6. Ele diz que há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que Davi quer dizer com isso? Que ainda que muitos digam em sua ira injusta que o bem não existe e que a justiça é desconhecida, o verdadeiro crente olha para o rosto glorioso do seu Deus. A ira justa não se satisfaz em ter sua vontade cumprida, mas em ver sobre si a luz do rosto divino. O que é que significa ver a luz do rosto divino? Fim do versículo 6. Significa o favor que salva o aflito. A luz ali representa claridade no meio das trevas. Quando a tua alma está nas trevas, quando você busca o Senhor, essa luz significa que você tem descanso, que você encontra um caminho, que Deus está com você, mesmo que seja dentro do túnel escuro, que Deus está com você.
Então a ira justa, ainda que seja ira, irmão, ela é justa, ela não está buscando a sua satisfação, mas ela encontra descanso em saber que Deus está com ela, está com você, está o acompanhando. Isso é que significa a luz de Deus brilhando diante dos nossos olhos, como Davi fala aqui. Ele diz que levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então, irmãos, é isso que satisfaz o crente, ainda que ele esteja passando por ira. Você encontra no Salmo 80, versículo 3, 7 e 19, quase a mesma afirmação. Salmo 80, versículo 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 19: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, irmãos, o crente espera a salvação em Deus. Isso significa que ele não age em justiça própria, ele não levanta sua mão para se vingar. É o que Paulo ensina no capítulo 12 de Romanos. Ele fala algo semelhante. Ele diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, ó amados, mas dai lugar à ira. E ele diz que Deus é que é o vingador. Então entra no descanso, lança para Deus a sua situação e deixa que Ele faça a vingança. Finalizando, versículos 7 e 8: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O que Davi quer dizer com isso? Ele quer dizer que o crente alegra-se com uma alegria que ele não encontra por causa de bens materiais, por causa de circunstâncias favoráveis, por causa de um mundo que lhe é favorável, e ele vive no mar de rosas, porque o crente não vive em um mar de rosas. Mas existe uma alegria que Davi diz aqui no versículo 7, no comecinho, que Deus põe no coração. É colocada por Deus no coração essa alegria. Nós não sabemos como, Davi não explica como é que Deus põe essa alegria no coração do crente. Mas o que ele diz é o seguinte: que essa alegria que Deus põe no seu coração é maior, muito maior, do que a alegria daqueles que lhe afrontavam, ainda que eles tivessem bastante comida, fartura de cereal e de vinho. Com isso tudo, os seus inimigos, com muito vinho, com fartura de cereal e muita comida e muita festa, eles teriam alegria. Mas essa alegria deles não é comparada, é infinitamente melhor do que a alegria que Deus põe no coração de alguém. É isso que Davi está falando aqui. É uma alegria que é originada de um relacionamento com Deus. É uma alegria que é originada de um piedoso que Deus separa para ele. Que ele menciona no versículo 3, que Deus distingue para si o piedoso. O que quer dizer isso? Deus acolhe para si. Deus tem como propriedade exclusiva dele o piedoso. Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos povo santo, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. São os piedosos. A esses Deus coloca no coração
uma alegria que nós não encontramos com fartura, com abundância de coisas materiais e com circunstâncias favoráveis. Isso tudo é bom, isso tudo pode trazer alegria, sim. Mas aqui Davi está falando que existe uma outra, muito maior, que nasce de um relacionamento com Deus. Essa alegria é independente das circunstâncias e de satisfação material. E por fim, Davi tem paz, tem um sono sossegado e tem um repouso seguro no Senhor. Você encontra no versículo 8. Ele diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O que é que Davi está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que eu descanso nos braços do meu Deus. Davi encontrou descanso nos braços do seu Deus. Vocês se lembram que nós estudamos alguns dias atrás, o Salmo 32? Vocês percebem aqui a gritante diferença, o extremo, tão diferente daquela situação do Salmo 32? O que é que Davi diz no Salmo 32? Ele diz que enquanto calei os meus pecados, a tua mão pesava dia e noite sobre mim pelos meus constantes gemidos dia e noite. A mão de Deus pesava sobre Davi. A sua consciência, quando ele colocava a sua cabeça no travesseiro à noite, não lhe dava sossego, não lhe dava sono, não lhe dava paz. E aqui Davi diz que ele tem paz, porque ele tem uma consciência tranquila. Irmãos, a única coisa que pode roubar a paz do crente é o pecado. Não que nós não passemos por problemas, tribulações, angústias, ainda que estejamos vivendo uma vida reta aos olhos de Deus. Mas existe algo muito pior, que nos rouba a consciência o tempo todo, porque Davi no Salmo 32 diz que a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E quando que isso acontece? Quando estamos em pecado inconfesso. Quando nós estamos na categoria de impenitente, como nós já estudamos o Salmo 32. Vocês podem relembrar, existe essa gravação, você pode ler ou estudar de novo o Salmo 32. E ali nós entendemos que Davi estava sofrendo porque ele tinha encoberto o seu próprio pecado. Ele não tinha confessado o seu pecado. Ele não tinha se arrependido. Ele não tinha assumido a sua culpa, o seu pecado. Então a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. O sofrimento foi tamanho que ele diz que a minha saúde se tornou em sequidão de estio. Ele diz que ele estava pele e osso. Ele estava seco, morto praticamente. Aqui não. Aqui ele estava passando por injustiça. Ele estava passando por vexame. As pessoas mentindo estavam dizendo um monte de coisa contra ele. Ele estava angustiado, triste, aborrecido. É verdade. Mas uma coisa ele conseguia fazer: deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque a sua consciência não lhe acusava. Ele tinha paz com Deus. A melhor coisa que um crente, um cristão pode ter é paz com Deus. Irmão, você poder levantar as mãos santas. E eu não estou dizendo que você está com a conta bancária em ordem. Eu não estou dizendo para você que você está com as dívidas em dia. Eu não estou dizendo para você que você está com a sua saúde perfeita. Que os teus relacionamentos conjugal, familiar, fraternal estão todos em ordem.
Mas se você procura andar piedosamente, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme. É possível. É possível encontrarmos descanso. Irmãos, esse salmo nos ensina muita coisa. E principalmente, irmãos, ele ensina que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa ira. Vamos concluir então com alguns reforços que a gente pode trazer aqui e aplicações para a nossa vida. O que é que a gente conclui desse salmo? Em primeiro lugar, ainda que em situações de angústia extrema, que nós possamos desenvolver sentimentos de ira, e muitas vezes não conseguimos discernir se é justa ou injusta. Infelizmente isso acontece, irmãos. Irmãos, nem sempre nós vamos ter ira justa no nosso coração. Mas ainda assim, eu quero dizer para você, para o meu descanso e para o teu descanso, que ainda que você tenha ira injusta no teu coração, esse sentimento ainda é melhor do que o sentimento de indiferença fria. Quando você está indiferente com uma injustiça que está diante dos teus olhos, alguma coisa muito errada está acontecendo no teu coração e na tua mente. Ou você está sendo hipócrita, ou você está doente. Há um espaço para ira no nosso coração, irmãos. Eu fiquei muito feliz ouvindo outros irmãos bastante mais velhos e experientes no ministério pastoral, dizendo que, por exemplo, quando um casal procura aconselhamento e eles entram no local onde eles vão ali conversar com o pastor, com a esposa do pastor junto, e esse casal entra em pé de guerra, extremamente irado um contra o outro, o pastor ouve tudo aquilo e diz assim: que bom, há esperança, eles estão vivos, há esperança. Agora, quando um casal entra no local para conversar com o pastor, com a esposa do pastor, e não tem nenhum sentimento, esse pastor diz que é muito triste essa situação, é muito difícil, e às vezes ele não sabe nem por onde começar, porque ele olha para aquilo tudo, é aquela indiferença fria de um para com o outro, leva ele, o pastor, a pensar assim: eles estão mortos, e para um morto, a palavra de Deus diz que não há esperança, enquanto a vida há esperança, ainda que seja uma vida irada, alguma coisa está acontecendo ali, há esperança. Em segundo lugar, irmãos, a gente aprende que, embora a ira, ainda que injusta, ela pode acontecer no nosso coração, aí então Davi nos ensina que essa ira injusta, nós temos que tomar cuidado com ela. Ela pode deixar marcas irreversíveis, que roubará dessa pessoa o seu sono tranquilo e o seu repouso seguro. Essa ira injusta pode produzir marcas em relacionamentos que talvez nunca mais vão conseguir ser curadas, ou plenamente curadas, digamos assim. Então, devemos tomar cuidado com a ira injusta, com os extremos. Nós temos que tomar cuidado com os extremos. Paulo pega esse mesmo texto, ele joga lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, eu vou ler para vocês, diz assim: irai-vos e não pequeis. Mas Paulo ainda esmiuça mais, explica mais e diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a sua ira. E Paulo não para aí, e ele diz assim: nem deis lugar ao diabo. O que é que ele quer dizer com isso?
que a ira extrema, não tratada, ela machuca tudo e todos. Ela fere o Espírito Santo e ela abre as portas para o inimigo. Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito bonita. Ele diz assim: se você na sua ira ou na sua vingança, você faz do teu aliado um inimigo, você está fazendo do inimigo o seu aliado. Quem é esse inimigo? Satanás. Quando você olha para o teu irmão, olha para a tua esposa, olha para o teu marido, olha para o teu filho, olha para o teu pai, no seu momento de ira, desejando vingança, e você faz dele um inimigo, você está abrindo as portas para o diabo. É isso que Paulo está falando aqui. Então tome cuidado com a ira. Davi também, no Salmo 37, do próprio Davi, versículo 8, ele diz assim, que Salmo 37, versículo 8, ele diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, vamos tomar cuidado com a ira. Em terceiro lugar, Deus nunca satisfaz os nossos desejos de acordo com nossas exigências. Por isso, não adianta ficar bravinho. Não adianta ficar bravinho. Deus não se incomoda com o nosso bico. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Pode ficar irado. No Salmo 2, nós estudamos que os reis se levantaram contra Deus, contra seu ungido, dizendo coisas vãs, conspiraram contra o Senhor e disseram: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, os reis estavam irados contra Deus e contra Jesus Cristo. Sabe o que Deus fez? Leia o versículo 4. O que é que Deus fez? Deu risada. Deus riu deles. Ri-se aquele que habita nos céus. Adianta. Deus não vai satisfazer a minha e a tua vontade. Por isso, Davi fala: irai-vos, mas não pequeis. Não deixa ir longe essa ira, porque não vai dar certo. Não vai acabar bem. Cuidado. É isso que Davi está ensinando. Isso nos ensina a esperar em sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Saber esperar é sinal de maturidade cristã. Em quarto lugar, tenha sempre em mente que a ira mais perfeita e justa, que deveria ter caído sobre nós, sobre mim e sobre você, não caiu. Mas deveria. Mas não caiu. A maior de todas as iras, a mais pura, justa e perfeita ira que existe, que sempre existiu, que é a ira de Deus, deveria ter caído sobre a minha vida e sobre a tua também, mas não caiu. Sabe sobre quem ela caiu? Sobre o Filho de Deus. Sobre o Filho de Deus. Bem-aventurado aquele que consegue enxergar na cruz alívio para a sua ira, que consegue enxergar na cruz que você não merece nada, que eu não mereço nada, a não ser a condenação eterna no inferno. Mas em troca disso, Deus me deu e te deu a sua justiça. Ele imputou sobre nós a sua própria justiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas
pisaduras. E por causa das suas pisaduras, nós temos paz. Fomos salvos. Fomos curados. Fomos sarados. Felizes aqueles que podem entender dessa forma. Isso nos leva a aplacar a nossa ira injusta, até contra quem achamos que a merece. Muitas vezes nós achamos que as pessoas merecem a nossa ira injusta. Muitas vezes nós achamos isso, irmãos. Na verdade, eu estou falando algo errado? Eu estou exagerando? Pode ser que eu esteja. Mas eu acho que muitas vezes tem gente que merece a minha ira, ainda que injusta. Lógico, irmãos, eu sou homem, eu sou miserável, eu sou injusto e sou pecador. Eu gostaria de pegar muitas pessoas de pau, mas eu não posso. Por misericórdia de Deus, Ele me fez enxergar na cruz, e através da cruz, que eu é que deveria sofrer boas pauladas, e mais do que isso, o inferno. Então isso nos salva, irmãos. Em último lugar, nunca esconda de Deus suas verdadeiras emoções. Ande na luz e prove que Deus é bom e cura a alma aflita. Irmãos, o livro dos Salmos foi escrito para nos incentivar a sermos honestos diante de Deus. O livro dos Salmos foi escrito para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou bravo. Ó Deus, como eu gostaria de fazer vingança. Senhor, eu estou extremamente irado, eu estou envergonhado, eu estou em depressão, eu estou no fundo do poço, eu estou muito triste, Senhor. O livro dos Salmos nos motiva a isso, a nós andarmos na luz, a nós sermos verdadeiros, legítimos. Irmãos, quando nós conseguimos falar isso e não ignorarmos as reais emoções, vejam bem, as emoções foram dadas por Deus, para que nós pudéssemos levá-las diante de Deus, e quando nós levamos diante de Deus em verdade, sem sermos hipócritas, começa uma verdadeira cura dentro de nós. É aí que começa a cura. Não é, Deus é o nosso mais perfeito analista. Ele tem ouvidos para nos ouvir mais do que qualquer psicólogo possa ter. Ele ouve até os gemidos do teu coração e da tua alma. Na mais profunda tristeza, às vezes as palavras faltam, e você geme, você chora, muitas vezes você emite sons inexprimíveis, inteligíveis, aos ouvidos de qualquer homem, mas Deus te entende. Sabe por quê? Porque Deus sonda e esquadrinha o teu coração, Ele conhece tudo a teu respeito, e Deus permitiu essas circunstâncias para que você fosse a Ele. Esse é o objetivo do livro dos Salmos, mostrar que as nossas emoções e as nossas tribulações nos levam a Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, que Deus nos ajude a gente extrair mais coisas desse salmo. Eu sei que está bastante limitado o nosso estudo, mas eu também sei que pode nos ajudar a gente, com esse pequeno começo, um sermão cansativo e muitas vezes limitado, mas pode abrir portas para a gente compreender a realidade a nosso respeito. Pode nos trazer ajuda,
Pode ser o pontapé inicial para uma boa carreira e um bom jogo diante de Deus, né? Um bom relacionamento com Deus. Que assim seja, irmãos, esse é o desejo do meu coração. E que toda a igreja possa assim também ser consolada com o livro dos Salmos. Vamos fazer uma oração?